Queria ministrar sobre gratidão. Deus, Ele é bom. A gente está chegando no final de ano. E é importante a gente ter gratidão no coração para a gente aumentar a nossa felicidade. A nossa felicidade é proporcional à nossa gratidão. E muitas pessoas ficam travados na vida porque não aprendem a exercer a gratidão. Gratidão não é só você falar que é grato da boca para fora. Existem algumas atitudes internas, alguns pensamentos que você tem que ter depois que você é grato por algo. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Com a boca elas falam que estão sendo gratas, mas no coração a gratidão não existe. E eu queria primeiro que você abrisse comigo em Ezequiel capítulo 37, verso 7. Eu vou passar 5 pontos, esse é o primeiro. Ezequiel 37, verso 7. E a primeira gratidão que nós temos que ter é a gratidão a Deus. Ezequiel 37, verso 7. Diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Gratidão a Deus é fundamental para a gente destravar a nossa vida. Você vê cientistas com a capacidade enorme, pessoas estudiosas, professores inteligentíssimos, que porque não tem gratidão a Deus, tem o seu potencial travado. Às vezes eles desenvolvem bem a vida numa área de pesquisa, dedicam a vida inteira estudando um assunto, se tornam especialistas em um assunto específico. Por outro lado, os relacionamentos deles não destravam, não fluem, eles não se relacionam bem de tal forma que possam ter um casamento abençoado, uma vida abençoada. E a gente vê, hoje eu estava mais cedo conversando com o ChatGPT, estava trocando umas ideias com ele, e eu falei para ele sobre a lei da biogênese. A lei da biogênese diz que somente vida pode gerar vida. Antes da biogênese, eles achavam que roupa suja gerava rato. Eles achavam que objetos que não tinham vida podiam gerar vida. Mas depois de estudos, eles chegaram à conclusão que a vida somente poderia ser gerada de outra pessoa, de outro ser vivo. Que não tem como pegar uma cadeira e dar vida para ela sair pulando, cantando e dançando, porque a vida só vem da vida. E o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo que criou o ser humano, que aqui nesse texto diz que o Espírito soprou e gerou vida, somente através dele é que nós podemos ter vida. E pessoas inteligentíssimas não conseguem entender isso. Porque aqui a gente vê no texto, e você imagina que se formar o coração da pessoa, não é isso? Imagina que você vai construir uma pessoa para se tornar um ser vivo. Imagina o ser humano juntar célula por célula para formar um coração,
célula por célula para formar um pulmão, célula por célula para formar todos os órgãos, os ossos do corpo. E depois disso, ele viver, não tem como. Até os que estão vivos, que já têm o coração formado, o corpo formado, todo dia vários morrem, porque justamente não conseguem nem aproveitar o quê? A matéria que já tem vida. E muitos cientistas estão presos no engano, achando que o Big Bang existiu, com o coração endurecido, sem agradecer ao Deus que deu a vida ao universo, porque somente um Deus vivo, é isso que a ciência diz, somente vida, um Deus vivo pôde soprar sobre nossas narinas e trazer vida sobre nós. Não tem como um objeto inanimado gerar vida. Um objeto sem vida não gera um objeto com vida. O primeiro passo para a gente destravar a nossa vida é a gente parar de cair nos enganos do diabo e crer no Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que fez os céus e a terra, que te deu saúde, que te deu vida, que te dá paz, que te dá alegria. O primeiro passo para a gente ser feliz é agradecer a esse Deus, saber que Ele está cuidando de nós, que Ele está cuidando do nosso futuro, que Ele te criou de uma forma linda, que você é lindo, que você é linda, abençoado, e que Deus te trouxe na terra por um motivo especial, por um propósito maravilhoso. Aqui nesse texto ele fala claramente que tinha osso, tinha carne, mas não tinha vida. E somente quando o Espírito vem, é que existe vida. E a gente precisa estabelecer isso na nossa mente, no nosso coração, nos nossos relacionamentos. Nós temos que pôr Deus em primeiro lugar, reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas, o Deus que fez os céus e a terra, e não há outro acima do nosso Deus. De nada vale os nossos diplomas, se a gente não entender o princípio básico, que a vida foi criada por Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas. E o ChatGPT, a inteligência artificial, eu falei para ele, você está com viés. Eu comecei a dar corda para ele, né? Eu falei, você está com viés. Quando fala de religião, do cristianismo, do criacionismo, você vem falar de religião. Sendo que existem várias provas científicas, inclusive a lei da biogênese é uma prova científica de que só vida gera vida. Então, um Deus vivo teve que gerar a vida. Aí ele, quando fala disso, ele pega e começa a falar que é religião. E eu falei, você está com viés, porque quando fala do Big Bang, você diz que existem várias comprovações científicas, evidências, que é tudo mentira, porque ninguém esteve no Big Bang, e ciência tem que ver ao vivo e a cores, não tem como ver 1 milhão de anos depois o que aconteceu 1 milhão de anos atrás. Isso não é ciência, isso não é evidência científica. Mas aí ele fica querendo dizer que não sei o que é estudos, que estudo mentiroso, não tem como. O Espírito Santo quer que a gente reconheça que Ele criou os céus e a terra, e Deus, Ele quer te abençoar e quer que você leve essa verdade para as outras pessoas. Só há um Deus sobre a face da terra. Gratidão a esse Deus é o primeiro passo para a nossa felicidade. Segundo, gratidão pelos pais, avós, ascendentes. Nós temos que ser grato pelos nossos pais. Talvez o seu pai e sua mãe, né, não foram pais maravilhosos. Graças a Deus eu tive pais maravilhosos, que estão aqui, pais abençoados, graças a Deus. Mas talvez você nem teve pais, ou os seus pais não foram bons para você. Mas eu quero te dizer que para você ser feliz, você tem que começar a ter um coração grato. Porque quando você quebra essa barreira e você é grato,
as coisas destravam para você. Porque o que as pessoas fizeram de errado, você não pode repetir. Não é porque alguém errou para trás que você tem que errar para frente. E o primeiro passo para quebrar esse laço para trás é a gente ter gratidão por aqueles que nos criaram. Sem eles você não ia existir, sem eles você não ia ter vida, você não ia pensar, não ia relacionar com outras pessoas. Então, gratidão aos pais, avós, antepassados. É o primeiro mandamento com promessa da Bíblia. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. É o primeiro mandamento com promessa. Então a gente tem que ter gratidão para as coisas destravarem. Porque se a gente tiver ressentimento, guardar qualquer coisa nos nossos corações, em relação aos nossos antepassados, o nosso futuro trava. E Deus não quer ver o seu futuro travado. Cada um é responsável pelas suas atitudes. O que você semeia, você colhe. O que seus pais semearam, eles irão colher. O que não podemos fazer é a gente ficar com o coração ruim em relação ao que outras pessoas fizeram. Inclusive, quando você começa a namorar e depois você casa, você também tem que agradecer pelo sogro, pela sogra, pela família, porque sem eles também não teria sido gerado a pessoa que você namora, que você vai casar ou já casou. E mesmo que às vezes possa surgir qualquer problema no relacionamento de vocês, você tem que agradecer por eles e honrar eles, porque Deus vai te abençoar por isso. É um princípio para trazer felicidade sobre nós, para trazer alegria sobre nossas vidas. Terceiro, gratidão aos que servem na igreja. Jesus escolheu a igreja para ele expressar a glória dele, a presença dele. E nós temos que ser gratos às pessoas que servem na igreja. O livro de Hebreus, capítulo 13, verso 17, Hebreus 13, 17, diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O que ele está querendo dizer é para nós honrarmos as pessoas que estão nos servindo na igreja, aqueles que estão trabalhando na igreja, que são pessoas que estão pensando no bem seu, do seu vizinho. Tem gente que gosta de criticar, tem gente que fala assim: eu sou muito grato àquele líder, àquele fulano, beltrano, sou muito grato. Mas na primeira oportunidade ele critica. Se ele puder fazer uma fofoca ruim, ele faz. Isso não é gratidão. Gratidão a gente tem que fazer, não é falar só ficar lá no coração, tem que ser com as nossas palavras, nossas atitudes, com as nossas ações, porque isso atrai a bênção de Deus sobre você. Porque na igreja é assim, um serve ao outro. Se você fizer isso, aqueles que você está servindo também vão fazer a mesma coisa. Porque a gente tem que aprender a honrar uns aos outros. É igual aquela história. O pastor cortou o cabelo, né? Agora está na moda. Agora, né, é que faz aquele tupete. Se não faz algum penteado, fala que o pastor está moderno demais. Está cheio de coisa. Se o pastor esquece de cortar o cabelo, fala que o pastor desleixado. Qualquer oportunidade, ao invés de lembrar das qualidades da pessoa, acha um defeito, uma coisa para
botar um dedo. Pois Jesus nos chamou para honrar as pessoas que servem. Porque todos nós vamos servir na igreja. E se a gente honra, nós também seremos honrados. A gente tem que aproveitar as oportunidades para olhar e agradecer pelas pessoas que servem. Se você vê um irmão servindo, igual o Bruno, está servindo no Data Show hoje. Agradeça a Deus, fala que irmão abençoado. Pode ter 1000 defeitos. Não conheci nenhum ainda, né? Só que ele não come doce, muitos doces, né? Ele não gosta de comer muito doce. Chocolate, né? Ele disse que não gosta. Fiquei impressionado. Você não vai olhar os defeitos, você vai olhar as qualidades. Como a pessoa é abençoada. E Deus vai te honrar por isso. Quando a gente olha para as qualidades, o relacionamento dura até mais tempo, não é? Porque a gente está olhando para as qualidades. Quer ver um casal começar a dar errado, é ficar só olhando os defeitos um do outro, não é? Aí começa a apontar o dedo um para o outro, ele aponta um para o outro lá, né? E tem 3 apontando para ele. Porque aí um começa a apontar para o outro, porque todo mundo tem defeito. Agora, se olha as qualidades, irmão, você vai viver 100 anos de relacionamento com a pessoa que você ama e vai dizer que é a pessoa mais linda do mundo, toda enrugada, toda com cabelo da cor que for, ou sem cabelo. Você vai dizer a pessoa mais linda do universo, porque você vai aprender a honrar as pessoas. Eu quero agora o número 4, gratidão pelas oportunidades que você já teve. 1 Samuel, capítulo 17, verso 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Davi reconheceu as oportunidades que ele tinha tido até ali, que Deus deu para ele. Ele era grato a Deus por ter tido a oportunidade de lutar com um leão e um urso. Talvez hoje na vida você já queira ter feito negócios maiores, assumido oportunidades maiores, assumido posições maiores. Mas o segredo não está nas posições que você ainda não assumiu, mas na gratidão pelo que Deus já te deu. Porque se você tiver gratidão pelo que Deus já te deu, pelas oportunidades que Deus já te deu, Deus vai ver que você tem um coração frutífero. Existem corações que frutificam a 100 por 1. O coração grato é o coração que frutifica a 100 por 1. Que agradece a Deus pelo que já recebeu. E isso vai fazer você frutificar a 100. Não importa, você entende? Porque aí não importa se o que você recebeu é pequeno até hoje. Porque com um coração grato você vai frutificar a 100 por 1. Enquanto as outras pessoas à sua volta que podem ter alcançado coisas maiores, vão perder tudo aquilo porque não tem um coração grato. Enquanto você está com o coração grato, aquilo que é pequeno vai se tornar grande no seu futuro. Deus vai fazer frutificar coisas maiores, porque o seu coração está grato. Muitos ali tinham outras coisas para contar. Quando você vê os guerreiros da Bíblia, era diferente a conversa. Não era, eu matei um leão, eu matei um urso, não. O cara falava assim, ele matou 1000 soldados numa batalha.
Ele foi lá e matou 30 de uma vez. Ele fez coisas diferentes, acima da média. E Davi não tinha isso. Davi não tinha esse nível de batalha, ele não tinha vencido esse tanto de guerreiros. Mas Davi, ele tinha matado um leão e um urso. Isso para ele era grande coisa. Isso para ele mostrava que ele podia fazer qualquer coisa. Se você venceu qualquer coisa até hoje, amém? Quantos já venceram alguma coisa? Pelo menos uma barata. Alguns não venceram uma barata ainda, não pisou numa barata. Mas alguma coisa, nem que seja pequena, você já venceu. Se você venceu uma coisa pequena, você pisou numa barata, pisou numa formiga. Se você venceu a formiga, ela pode parecer pequena, irmão. Longe do tamanho do leão e do urso aqui do rei Davi. Mas se você venceu uma formiga, irmão, você pode vencer qualquer coisa. Porque Deus olha, é assim, é o nosso coração. Se a gente está grato porque a gente matou, venceu aquela barata voadora, que ficava voando para um lado e para o outro da cozinha, e veio na sua direção. Você tentou, né, algum golpe com a faca, fazer picadinhos dela e não conseguiu. E ela continuou voando. O esposo chegou, se não chegou alguém. Mas no final você pulou na frente da pessoa e venceu a barata. Se você matou uma barata, irmão, uma formiga, um bicho das trevas, qualquer coisa, você pode vencer qualquer batalha. Porque o mesmo Deus que te ensinou a vencer uma barata, e talvez você esteja em treinamento ainda para vencer a barata, mas se você vencer qualquer coisa, pequena que seja, Deus te capacita para vencer qualquer desafio grande na sua vida. Aquilo que você venceu de pequeno, uma pequena realização, para Deus vê e tem certeza que você pode fazer realizações muito maiores. Você tem que olhar com a ótica de Deus. Você tem que olhar, aceitar o chamado de Deus e falar: Deus, eu quero aceitar os desafios que o Senhor me dá. Porque Deus te dá visão. Você pode fugir da visão e falar: não, essa visão não é para mim. Esse sonho não é para mim, esse projeto não é para mim. Você pode correr como um medroso, igual aqueles soldados que ficaram com medo diante do Golias. Ou você pode confiar no Deus que te deu vitória nas coisas pequenas e falar: Deus, se o Senhor abriu essa porta, o Senhor pode abrir portas maiores, e eu vou lutar e vou vencer esses desafios maiores, convictos. A sua gratidão, você agradecer a Deus pelas coisas pequenas, é chave para Deus abrir coisas maiores. Ponto 5. Repete comigo, fala, que esse aqui talvez seja difícil para alguns. Fala: gratidão pelos relacionamentos. A Bíblia diz para nós amarmos uns aos outros. Ela não diz para a gente gostar de uns dos outros. Ela diz para a gente amar uns aos outros. E talvez tenha pessoas que você não goste, mas você tem que aprender a amá-las. Isso significa que você tem que se alegrar com elas, nas vitórias dela. Isso significa que você tem que orar por elas. Isso significa que você tem que servi-las igual você serve as pessoas que você gosta. Não significa que você vai começar a gostar delas de imediato, mas com o tempo você vai até começar a gostar delas. Dependendo se for um menino ou uma menina aí, pode até dar namoro no futuro, pode até florescer o relacionamento. Nós temos que aprender a amar as pessoas. Se a gente tiver gratidão pelos relacionamentos que Deus nos deu, Deus nos abençoa. E não resolve eu e você falar que a gente ama a Deus, se a gente não ama o próximo que está do nosso lado. E as pessoas normalmente que a gente tem dificuldade de relacionar, não são pessoas distantes, porque se a pessoa está distante, você vai relacionar super bem com ela. Você manda um e-mail para ela,
Você nem vai ver ela, nem sabe. Ela não te irrita, ela não te incomoda. O problema são pessoas o quê? Do seu convívio. E você tem que aprender o que é amar e a servi-las com alegria. Porque Deus vai te honrar por isso. Você tem que aprender a agradecer pelas pessoas que puxam o seu tapete. Agradece, irmão. Porque quem te levanta é Deus, não é a pessoa que puxa seu tapete. A pessoa que puxa seu tapete, ela faz é puxar o seu tapete. Deus é que te levanta. E você pode agradecer por essa pessoa, porque Deus está trabalhando em algum propósito nisso tudo. Você pode não ver, não entender, mas seja grato. Seja grato por aquele que falou mal de você, por aquele que procurou que as coisas dessem errado para você, aquele que tem inveja de você. Seja grato, não pague com a mesma moeda. Aquele que tem ciúme de você, seja grato. Honre essa pessoa, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Aprenda a ser grato por essa pessoa. Você vai amar ela assim, de tal maneira que você vai começar até a gostar dela. Você vai falar, como eu não via tantas qualidades nessa pessoa. Deus quer que a gente ame ao próximo. Em Atos capítulo 15, verso 36, conta uma história. Às vezes você está se sentindo mal. Nossa, eu não gosto daquela pessoa. Eu tenho um problema de relacionamento com aquela pessoa. Não flui aquele relacionamento. Para você quebrar isso, o primeiro passo é você agradecer por esse relacionamento. E aqui a gente vê um apóstolo, um homem de Deus, um homem com a fé muito superior à nossa, que teve um problema de relacionamento. O texto diz, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Um santo homem de Deus, o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, o santo homem de Deus, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo João, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas, pregando ali, mas homem de Deus, mas fazendo a obra, mas com um problema de um relacionamento. E talvez a cura para esse relacionamento que você está querendo restaurar, talvez não seja imediata da noite por dia. O apóstolo Paulo estava com esse problema. Mas a partir do momento que você aprende a agradecer por aquela pessoa, é que talvez o negócio não aconteceu exatamente como o apóstolo Paulo esperava que acontecesse. E às vezes um relacionamento que você tem, acontece algo que você não esperava. Mas nem tudo na vida tem que acontecer como você espera, amém? Nem tudo tem que acontecer como a gente espera. A gente tem que agradecer pelas situações e pelas circunstâncias. E o apóstolo Paulo ficou chateado ali. Ele amava o irmão Marcos, mas ele não estava gostando dele. E a gente precisa aprender a agradecer pelos relacionamentos que Deus nos deu. Veja que um tempo depois, no livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala novamente do Marcos. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, ele diz, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Tempos depois,
o apóstolo Paulo viu que aquele homem, o Marcos, que ele teve um desentendimento, era uma bênção. As pessoas que você viu te atrapalhando, que você viu sendo um problema, você tem que entender que quando você tem um coração grato a Deus, aquelas pessoas vão se tornar uma bênção para você. Deus vai fazer com que essa pessoa seja uma bênção na sua vida. As pessoas que se opõem a você, quando você aprende a ser grato por elas, elas também serão uma bênção na sua vida, nas suas realizações, nos teus projetos. Deus, Ele vai te abençoar através dessas pessoas. As pessoas que você menos espera, Deus vai usar elas para ser uma bênção para você. Porque Deus é um Deus bom, irmão. Ele não é injusto. Ele vê as circunstâncias e Ele te abençoa com a graça e o favor dEle. Seja grato a todos os teus relacionamentos. Irmão, não adianta nada você sair do culto aqui hoje e continuar com a rusga, com um problema, com o irmão, com a irmã. Você sair daqui hoje com um problema com alguém, não valeu de nada. Eu falei aqui, falei, não resolveu nada. Quando você sair daqui hoje, você tem que sair com um pensamento diferente em relação a qualquer pessoa que você tem um problema, uma dificuldade de relacionar. Você tem que começar a ter gratidão por essa pessoa, você tem que começar a servir ela, você tem que começar a pensar em alegrar essa pessoa, pensar em se alegrar com as vitórias dela, porque Deus vai transformar toda maldição em bênção quando você fizer isso. Quando você receber a mensagem de Deus e fazer essa mensagem frutificar no seu coração. Fica de pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos, o Espírito Santo está aqui. Deus, Ele tem um poder para curar relações que parecem incuráveis. Deus tem poder para curar corações que parecem inflexíveis. Deus tem poder para restaurar a sua alegria e tirar toda a tristeza. É o Deus que deu a vida, é o Deus que restaura, que te dá alegria. Deus quer que você seja feliz, e a felicidade passa pela gratidão. E o Espírito Santo de Deus está olhando a sua atitude essa noite. Conforme o teu coração, Deus vai te abençoar. Conforme a tua atitude, Deus vai fazer fluir as coisas na sua vida. Conforme o teu coração seja grato, Deus vai te abençoar de uma maneira sobrenatural. O Espírito Santo de Deus, Ele está sobre ti. Aproxima da pessoa do teu lado, abraça ele aí, vamos orar 2 a 2. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti esta noite, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, agir sobre nós, Senhor. O Senhor possa mudar, Deus, transforma o nosso coração de pedra, Deus Pai, num coração, Pai, amável, Deus, bondoso, Deus, que olha as pessoas e vê as qualidades, não os defeitos, Senhor. Que a gente seja grato por tudo que o Senhor fez, pela vida que o Senhor nos deu, pela saúde que o Senhor nos deu, Pai. Que sejamos gratos pelos nossos pais, Senhor. Que a gente tenha perdão nos nossos corações, Pai. Que assim como o Senhor nos perdoou primeiro, que a gente tenha a atitude de perdoar primeiro, Deus. As pessoas que nos ofenderam, mesmo sem elas saberem ou elas sabendo, que a gente tenha a atitude de perdoar, Deus Pai. Que a gente seja semeador de boa semente, Senhor Deus. E a semente do perdão é a melhor semente que nós podemos semear, Deus. A semente da graça, Senhor Deus. Do favor, Senhor Deus. Que o nosso coração faça isso, Senhor Deus. Que a gente aprenda a servir uns aos outros. No nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti.